Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da aula é subconjuntos. E o que são subconjuntos? Subconjuntos são partes de um conjunto. Então vamos imaginar assim, olha que beleza, olha que maravilha este desenho representando a população brasileira. Vamos imaginar um conjunto P formado pela população brasileira. Por que conjunto P? Porque todo conjunto é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então vamos pensar no conjunto P formado pela população brasileira. Dentro deste conjunto P, que é o conjunto da população brasileira, nós podemos ter um conjunto A. Quem é esse conjunto A? Esse conjunto A vai representar todos os adultos da população brasileira. E nós também temos um outro conjunto que nós podemos chamar de conjunto C, que vai representar todas as crianças da população brasileira. Então, quando nós falamos que subconjuntos são partes de um conjunto, nós temos o conjunto população brasileira e depois nós temos os subconjuntos, o conjunto de todos os adultos e o conjunto de todas as crianças. Então, o conjunto de todos os adultos e o conjunto de todas as crianças são subconjuntos da população brasileira. E como que nós podemos escrever? Nós podemos pensar o seguinte: A, que é o conjunto de todos os adultos, ele está, contido em P. Por quê? Porque P representa a população brasileira. Se A são todos os adultos, A está contido em P. Então, aqui dentro da população brasileira, nós temos os adultos. Por isso, A está contido em P. E aí nós podemos também falar que C está contido em P, C está contido em P por quê? Porque dentro de toda a população brasileira nós temos as crianças, então o C está contido em P. E agora esse conjunto N aqui, quem é esse N? Nós vamos pensar assim, que N é o conjunto formado por pelo menos uma pessoa não brasileira. Se nós temos que P é o conjunto formado pela população brasileira, e se nós temos um N, que é um conjunto formado por pelo menos uma pessoa não brasileira, nós podemos falar que o N não está contido em P. Por quê? Porque P é o conjunto formado pela população brasileira. Se N tem pelo menos uma pessoa não brasileira, N não está contido em P. N não é subconjunto, ok? Então, nós podemos pensar assim, está contido é subconjunto, não está contido não é subconjunto. E dentro dos subconjuntos, nós temos as partes de um conjunto. E aí, para as partes de um conjunto, nós temos a seguinte definição. Dado um conjunto A com um número finito de elementos, dizemos que o conjunto das partes de A, representado por P de A, P de A vai ser o novo conjunto, as partes de A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. O que essa definição quer dizer? Então vamos pensar que nós temos aqui um conjunto A, e esse conjunto A é formado pelos seguintes elementos, o número 1, o número 2 e o número 3. A partir deste conjunto de A, assim como nós fizemos no conjunto formado pela população brasileira, nós podemos ter subconjuntos. E quais são esses subconjuntos que nós podemos formar pelo conjunto A? Percebam que ele tem 3 elementos, o 1, o 2 e o 3. Então, nós vamos fazer as partes de A. E aí nós colocamos, como P de A. P de A serão todos os subconjuntos que nós podemos escrever a partir do conjunto A. E quais são eles? P de A vai ser o 1, então, por que apenas 1? A partir do momento que eu tenho um único elemento, eu tenho um conjunto unitário. Então, eu posso escrever, o conjunto 1, lembrando que o conjunto sempre tem que ficar entre chaves. Então, nós temos aqui, o conjunto 1, vírgula, o conjunto 2, vírgula, o conjunto 3, vírgula. Agora, o conjunto 1 e 2, vírgula, o conjunto 1 e 3,
e o conjunto 2 e 3, vírgula, depois o conjunto 1, 2 e 3, pegando os 3 elementos. Além disso, se eu tirar todos os elementos, o que eu vou ter? Conjunto vazio. Então, com esse conjunto A, eu posso escrever todos esses subconjuntos aqui. E quantos são? Vamos contar quantas partes nós tivemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, através da definição, nós podemos escrever uma fórmula. E qual fórmula é essa? Que as partes de um conjunto podem ser escritas 2 elevado a n. E o que é esse n aqui? Esse n é o número de elementos. Então, P igual a 2 elevado a n. Como nós temos 3 elementos, eu coloco aqui 2 elevado à terceira potência, ou seja, 2 ao cubo. E quanto que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Que são exatamente os 8 subconjuntos que nós escrevemos. Suponhamos que aqui, ao invés de 3, tivesse mais um número. Qual seria o número de subconjuntos que nós teríamos aqui? 2 elevado à quarta potência. Ia ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Teríamos 16 subconjuntos. Então, esta fórmula aqui, P igual a 2 elevado a n, nós podemos usar para calcular aqui quantos subconjuntos nós teremos nas partes de um conjunto. Resumindo, na aula nós tivemos subconjuntos, vimos as partes de um conjunto e vimos também que nós temos uma fórmula que nós podemos usar para calcular o número de subconjuntos que nós teremos a partir de um conjunto. Não esqueça de tirar uma foto da lousa, espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada, até a próxima!